Ó, provavelmente você quer ou tá iniciando uma loja online e não sabe muito bem por onde começar, o que fazer. Mas relaxa que nesse vídeo aqui eu vou te ensinar o que você deve fazer e te passar os 10 passos primordiais para você iniciar da melhor forma possível e sair na frente nesse mercado. Então já pega o papel e caneta e bora lá. Então bora lá, turma. Eu tô com o Miro aberto aqui para mim conseguir passar os 10 passos que você precisa seguir para você conseguir ter sucesso na sua loja virtual. Então vamos começar primeiro na clareza do plano. A gente entende que quando a gente vai iniciar um negócio, a gente tem que ter uma clareza muito bem definida ali no que a gente quer fazer, o que a gente quer vender e não só isso, em diversos outros pontos. Então, aqui para o primeiro passo, o que eu defini para vocês foi a escolha do nicho ou micronicho, a persona e os concorrentes. Turma, vamos lá. De nicho, o que a gente tem? Hoje a gente tem diversos nichos. A gente tem o genérico, que é quando você vende de tudo, e a gente tem uns nichos que é um pouco mais segmentado, mas ainda assim vende de tudo dentro daquele nicho. Então, por exemplo, quando eu falo nicho de pet, eu vou abranger tudo dentro do nicho de pet. Caminha, ração, brinquedo, roupinha, então por aí vai. Quando eu falo do nicho de saúde, eu vou abranger tudo do nicho de saúde. E a mesma coisa vale para a moda, como eu coloquei de exemplo. E a gente tem também um micronicho, que normalmente não é tão visto assim para o pessoal de e-commerce, né? É raro você ver algum e-commerce que foca muito no micronicho, né? Normalmente porque são comunidades menores, são uma comunidade mais pequena, mas é uma comunidade que consegue ter um rendimento muito maior do que um nicho muito grande, né? Visto que hoje, para você entrar em um nicho que é maior, você tem muita competitividade. O micronicho você não tem. Tá, Leandro, mas o que é esse micronicho? Cara, esse micronicho aqui não é nada mais nada menos do que nichos que as pessoas não olham, tem um público médio barra pequeno e é um público que vai ter um LTV muito alto, porque você não tem concorrentes, você vai ser uma das poucas pessoas, se não a única, que vai estar vendendo para esse nicho. E dentro desse nicho eu coloquei aqui 3 exemplos também, que é, por exemplo, acessórios para plantas, facas e itens para rato twister, né? É muito difícil você ver e-commerce focados nesses nichos, principalmente aqui o nicho bem aleatório que eu coloquei que foi itens para ratos twister. Muitos de vocês que estão assistindo esse vídeo provavelmente nem sabem o que é um rato twister, mas é praticamente um ratinho que parece de laboratório e tem um público grande que tem ratos como pets, né? Então a pessoa que vende caminha para rato, brinquedo para rato, enriquecimento ambiental para rato, cara, essa pessoa ela tem um LTV muito grande, porque a gente não tem muita loja no mercado. Então você entende o porquê o micronicho é tão poderoso? Porque tem poucas pessoas no mercado que atende esses nichos. Então quando a pessoa encontra uma loja que vende algo que ela procura e é a única loja, ela sempre vai voltar a comprar com você. Não importa se o tempo de entrega é demorado, não importa se o atendimento é ruim, você é o único que está vendendo naquele setor. Então você vai ter um LTV muito maior do que em um nicho mais abrangente, entendeu? Outra coisa muito importante que o pessoal deixa muito de lado é a respeito da persona. Né? E normalmente quando a gente fala de persona, o pessoal vai muito pelo comum, né? Quando a gente vai definir o nosso ICP, né? No caso, o nosso público-alvo. Então o que é o comum? Qual que é a faixa etária, renda estimada, composição familiar, localização e os impactos da localização sobre o frete, entrega, na decisão também. E a gente tem outros pontos como estilo de vida, referência de pagamento e sensibilidade ao preço e parcelamento. Normalmente, né, as pessoas olham mais para faixa etária e renda estimada, né? Esses outros aqui já é um pouco mais complicado, né? E, cara, quando eu pergunto para você qual que é o seu ICP, qual que é o seu público-alvo, eu não quero saber a faixa etária dele e a renda estimada. Isso é a coisa mais simples da gente saber, não é algo difícil, entendeu? Mas quando eu te pergunto, pô, turma, qual que é o seu ICP? Qual que é o seu público-alvo? Eu quero saber em que ocasião esse cliente compra com você. Qual que é o problema que seu produto resolve para ele? Então, ele compra para si ou para outra pessoa? Qual que é o tempo de urgência? De onde esse cliente vem? Então, normalmente, é essas perguntas que a gente tem que fazer. Claro que aqui é uma forma muito resumida, né? Algo bem mais aprofundado. Então, por exemplo, as ocasiões que esse cliente pode comprar, quais são? Então, a gente tem a ocasião dele estar comprando como um presente, uma reposição, em datas sazonais, um hobby, um trabalho. Então a gente tem que saber quais são as ocasiões que nossos clientes estão comprando com a gente, né? O outro também é qual é o problema que o nosso produto resolve. Quando eu falo em problema, as pessoas acham que é muito, por exemplo, cara, um problema mesmo, tipo uma dor que a pessoa tem. Às vezes não é sobre isso, mas sim um problema mais abrangente. Por exemplo, seu produto ele pode trazer um conforto para a pessoa, pode trazer um status, performance, saúde,
ou até mesmo uma economia de tempo e dinheiro. E outra coisa, turma, muitas das vezes as pessoas podem comprar na sua loja, mas não tá comprando para ela, mas tá comprando para outra pessoa como um presente, ou tá comprando para um pet que ela tenha. Então a gente sempre tem que pensar nisso. E também tem a urgência. Então tem muitas compras que são mais planejadas ali, dependendo do valor e dependendo do que você vende, e tem muitas outras compras que é por impulso. Eu vou dar como exemplo aqui, tá? Eu tive um problema no meu computador, eu tive que comprar outro, comprei esse computador, e aí eu gosto muito de jogar, né? E esse computador que eu comprei, ele não tem uma placa de vídeo, que é mais ou menos uma peça que eu preciso para mim conseguir jogar e rodar bem os jogos. E eu não necessitava diretamente dessa placa de vídeo, é um objeto caro. Só que eu acabei comprando por impulso e não foi algo planejado, entendeu? Eu comprei mais por impulso. Então, é claro que tem pessoas que compram ali essa placa de vídeo mais planejado, mas eu acredito que a maior parte ali vai ser por impulso. Então a gente sempre tem que ver isso. Outra coisa também que a gente sempre tem que ficar ciente é de onde o nosso cliente está vindo. Então, pô, nosso cliente está vindo do orgânico, tá vindo ali de social, de influencer, ads, e-mail, marketplace ou às vezes até mesmo de indicação. Então a gente tem que ver isso muito bem e deixar isso muito bem mapeado também. E é assim que a gente vai conseguir definir o nosso ICP. Que nem eu falei, aqui, claro, não tá o completo, mas a gente já consegue ter uma noção muito grande de quem é o nosso ICP somente com essas perguntas. E aí provavelmente você vai me perguntar, tá, Leandro, mas como que eu vou conseguir descobrir tudo isso sobre o meu cliente? Cara, muito simples, você vai pegar e vai ligar pro seu cliente, vai mandar mensagem, vai conversar com ele. Tem muita pessoa também, muita loja que faz isso, que eu sempre até indico para os nossos clientes aqui dentro, que é o quê? Finalizou a compra, né? O seu cliente finalizou a compra com você, coloca um redirecionamento, manda ele para um formulário. E aí você fala, ó, responde esse formulário de 5 minutinhos, 2 minutinhos, e aí eu te dou um brindezinho. Pode ser um over delivery, né? Um brinde mais barato, que não vai pesar tanto para você. Compensa muito mais você entender o seu público-alvo perfeitamente do que, pô, você gasta ali R$1 a mais, R$2 a mais para mandar um brindezinho ali pro seu cliente, tá? Então, turma, agora continuando, aqui dentro do primeiro passo também, a gente tem a respeito dos concorrentes, que é algo que o pessoal deixa muito de fora, né? Então, dentro dos concorrentes, a gente sempre tem que analisar muito bem eles, porque senão no primeiro perrengue que você passar, você vai acabar desistindo, não vai saber muito bem como agir, como fazer. Então, os concorrentes é muito bom a gente sempre estar de olhos neles, né? E o que a gente pode olhar? Bem, uma das coisas que a gente pode olhar é tudo isso daqui que está listado. Então, a oferta que o nosso cliente está fazendo, o preço e as promoções, qual que é a logística e o CX que ele está utilizando, o CRO do site, tráfego de aquisição, CRM retenção, marca e posicionamento, sinais de ICP do concorrente e operação de riscos, né? Como que a gente analisa isso? Cara, compra com o seu concorrente, vê como que ele atende, gera um Pix e não paga, vê como ele faz a recuperação, vê as promoções, dá uma olhada na biblioteca de anúncio, vamos ver ali quais são as campanhas que eles estão rodando, o que eles estão falando. Então a gente consegue ter uma análise muito mais aprofundada dos nossos concorrentes, interagindo de fato com eles. Tem muita pessoa que só abre o site do concorrente e acha que já vai conseguir pegar tudo que ele está fazendo. Cara, não é assim, a gente tem que olhar mais a fundo mesmo, né? A gente não pode simplesmente bater o olho e achar que já sabe tudo o que acontece. Não tem como a gente saber isso, né? A gente sabe quando a gente fala sobre funil de aquisição, sobre venda, é muita coisa, são muitas etapas, muitas variáveis. A gente tem que saber exatamente tudo sobre os nossos concorrentes, fechou? E agora, turma, vamos para o segundo passo, que é sobre escolher o nome e registrar a marca. Normalmente, quando você vai selecionar um nome para o seu site, o ideal é você selecionar um nome que é simples de pronunciar. Tem muita pessoa que coloca o nome em inglês, a gente tem que lembrar que o Brasil não é um país que sabe muito bem inglês, são poucas pessoas que sabem inglês, e se a gente coloca um nome muito difícil, que é difícil de pronunciar, isso pode acabar prejudicando o alcance da sua marca, o reconhecimento. Então, dentro do nome simples, o que eu recomendo? Um nome de 5 a 7 letras. E turma, fuja do comum. Não vai colocar shop, store, loja, use, que já é algo que está muito batido. O use ainda até que dá para usar, cara, mas eu ainda recomendo, pô, pula fora, tem como ter mais criatividade para conseguir fazer algo legal. E normalmente você só vai usar isso aqui, por exemplo, use, quando você fazer o seu nome de 5 a 7 letras e ele não tiver disponibilidade, que no caso é até a próxima etapa, que é o valide a disponibilidade. Como que a gente pode validar essa disponibilidade? É bem simples, a gente vai entrar nesse site aqui, tá? Que eu vou estar deixando o link aqui nos comentários, que ele é um site que ele vai fazer um check, né? Vai checar todas as redes sociais pra gente, pra ver se está disponível o nome da nossa loja. Ó, vou colocar aqui como loja do Guga.
por exemplo. Então aqui ele já vai carregar e ele vai aparecer, ó, aonde ele tá disponível. Então a gente tem disponível aqui, ó, YouTube, TikTok, Twitch, Vimeo. Então aqui no Instagram ele acabou não puxando, mas aí o que a gente faz? Vamos criar uma conta no Instagram e vamos ver ali, colocar o nome de usuário e ver se ele tá disponível. Os principais que a gente quer o nosso nome disponível é Facebook, Instagram, YouTube e TikTok. São os principais que a gente precisa. E claro, o LinkedIn, tá? Mas quanto mais rede social você tem, melhor, fechou? Então beleza, a gente validou o nosso arroba e agora, turma, o próximo passo é validar a disponibilidade do nosso domínio. Então aqui dentro, a gente vai sempre registrar os principais domínios. Quais são eles? O .com e .com.br. Tem muita pessoa que pega .shop, .store, enfim, cara, .info. Não é legal isso, tá? Você vai acabar perdendo credibilidade ali com o seu site. Sempre opte pegar pelo .com e .com.br. E não é uma escolha entre um e outro, é pegar os dois. Porque pode acontecer de você comprar o .com, por exemplo, sua loja vender muito, e aí vem alguém, compra o mesmo domínio que sua loja, só que com .com.br e acaba ali, cara, rodando algum golpe, enfim. Já vi isso acontecer com clientes daqui, que já passou pela gente. Então, sempre recomendo, cara, compra o .com.br, não é caro, tá? Você vai pagar em torno de mais ou menos 50, 60 reais por ano, né? Isso daí, somando os dois, vai ser 100, 120 reais por ano que você vai estar pagando. Não é um valor caro, é melhor você prevenir do que, cara, acabar acontecendo isso e, pô, o estrago vai ser bem maior. Então, turma, vamos agora pro terceiro passo, e o terceiro passo é o principal, que é escolher a plataforma de e-commerce, tá? Vale lembrar que também a loja é na plataforma, não no Instagram, tá? Eu digo isso porque tem muita pessoa que faz o Instagram parecer uma vitrine. Instagram ele é para conectividade, conectar com o seu público. Então vamos lá, turma. O que a gente quer procurar aqui dentro de uma plataforma? A facilidade de uso, tem que ser uma plataforma bem intuitiva, fácil de você usar. Ter muitas integrações, então integrações com aplicativos, redes sociais, com marketplace, enfim, quanto mais integração, melhor. Ter um suporte bom que te responda rápido, variedade de temas e um alto nível de personalização, para a gente conseguir se diferenciar do mercado, ter bastante autonomia para fazer o que a gente quiser. Algo que acontece bastante aqui, chega muitos clientes aqui na gente que quer trazer uma personalização no produto, por exemplo, uma caneca, uma camisa, uma garrafa personalizada. A plataforma que eles vêm não permite eles personalizar. Então a gente indica uma plataforma já perfeita para conseguir fazer essa personalização e tudo mais. Então, para você evitar a dor de cabeça de ter que fazer uma migração no futuro, é legal você já escolher uma boa plataforma para no futuro você não ter que ficar parando suas campanhas e tendo toda a dor de cabeça de transferir tudo, né? Então, dentro de tudo isso que eu falei para vocês, a minha indicação, tá? A minha opinião pessoal de melhor plataforma hoje para quem está começando seria a Shopify. Com ela você vai ter todos esses tópicos que eu acabei de falar e vai ser uma plataforma que vai te atender muito bem, não é uma plataforma difícil de usar e com certeza é a melhor plataforma que está tendo no mercado hoje em dia para quem está iniciando. Fechou? E turma, vamos lá. No quarto passo é registrar o domínio. Como eu falei, pega os dois domínios, o .com.com.br. Coloquei dois exemplos aqui para vocês pegarem. E no quinto passo, a gente vai encontrar fornecedores e definir o modelo. Então sempre prioriza a reposição e evite muita variedade, tá? Acontece muito das pessoas comprar um estoque muito grande, com uma variedade muito grande e o estoque ficar parado. Cara, a gente entende que empreender ele é um risco. A gente sempre vai estar se arriscando, não importa ali o que a gente está fazendo. Só que a gente consegue diminuir esse risco, às vezes, só pensando um pouquinho mais. Então, cara, se você está iniciando, não investe em um estoque muito grande. Valida primeiro, faz um MVP para você ver se realmente de fato aquele produto ele vai ter uma saída ou não. Então, pô, quer investir em variedade? Investe, só que pega pouquíssimas quantidades. Não investe muito pesado, senão o seu estoque vai correr o risco de ficar parado e você vai acabar já começando ficando no vermelho com sua operação, tá bom? E aqui vindo no passo 6, a gente tem a precificação inteligente ali desde o início da nossa operação, né? Então o que a gente deve somar que o pessoal esquece muito, né? O pessoal normalmente acha que é pegar o custo do produto, colocar 2x em cima e vender, tá? Não. A gente, na verdade, sempre tem que calcular o nosso custo de produto, frete, taxas do gateway, imposto, margem, verba de tráfego e o seu salário que você quer, tá? Então, toda a precificação a gente sempre vai incluir isso. Claro que tem muito mais coisa para a gente incluir, como custo de embalagem, custo de etiqueta, enfim. A gente tem muito mais custos em cima. Então, tudo isso a gente tem que ter bem calculado. A gente tem uma calculadora aqui interna que eu vou estar liberando para vocês. Para ter acesso a essa calculadora e também a todo esse funil que eu estou mostrando aqui para vocês,
vocês podem ir no primeiro comentário que está fixado, vai ter um linkzinho ali para vocês clicarem e ter acesso a todo esse funil que eu estou apresentando, tá? Para vocês depois pegarem, lerem mais com calma, e vocês vão ter acesso também à nossa parte de precificação. Então aqui a gente já ajuda vocês a ter uma margem ali melhor, ter uma ideia melhor de como precificar o produto. Então vocês podem vir, colocar aqui o custo do produto, o custo de embalagem, folheto, pacote barra caixa, envio, enfim, vocês podem vir e adicionar tudo certinho, tá? Então aqui, preenchendo tudo perfeitamente, vocês vão ter o preço sugerido para conseguir alcançar a sua margem desejada. Então se eu coloco que eu quero uma margem de 25%, 30%, ele vai atrás dessa margem em cima de todos os custos que vocês colocaram aqui, tá? Essa planilha aqui é uma planilha de teste, a gente tá vindo com uma atualização, uma V2 ali, e até trazer uma IA para vocês. Mas, se você quer o acesso para conseguir precificar totalmente de graça, a gente vai estar passando o link aqui no comentário, fechou? E vamos lá, turma, agora o sétimo passo é identidade visual e ela tem que ser simples e aplicável, tá? A gente sempre tem que trabalhar com uma logo clean. Acontece também muito de chegar alguns clientes aqui que procuram uma logo muito chamativa, vamos dizer assim. Às vezes uma logo que, cara, não tem muita necessidade. Vamos supor que a gente vende joia, tem pessoas que chegam aqui e quer colocar um diamante, quer colocar um anel. Não é algo totalmente ruim, mas nenhuma logo ela precisa ser direta, tá? Você não precisa, tipo, colocar uma joia para falar que você vende joia, ok? Então, pô, a Nike não tem um tênis, a Adidas não tem um tênis, a Rolex não tem um relógio. Então a gente sempre vai trabalhar com logo clean, né? E o futuro é algo minimalista, né? Então a gente tende a sempre puxar algo mais minimalista. Claro que isso não vale para o design geral do seu site. Estou falando mais de identidade visual, tá? Mais na parte da logo especificamente, ok? Porque a gente sabe que no site vai variar muito do seu segmento, do seu nicho e da sua persona, do seu ICP, ok? Então, cara, uma logo limpa, clean, tá? Fácil de usar em todas as mídias, você tem que ter uma logo muito bem aplicável. E a outra dica também é, sempre que possível, pague para alguém desenvolver sua identidade visual, tá? Só que vai pagar de acordo com o seu momento. Se você tá com a grana muito curta, o budget não tá muito alto, não precisa pagar agora para vocês fazerem essa identidade visual, tá? Mas eu recomendo realmente ter uma identidade visual muito bem trabalhada, porque ela vai te ajudar a comunicar melhor com o seu público e vai trazer mais alcance, mais notoriedade, mais confiança para sua marca. Eu separei um site aqui, né, um Instagram que a gente fez a identidade visual, que é a Ettore Decor, né, que é um cliente nosso aqui, e a gente trabalhou em toda a identidade visual dele, trabalhou em todo o site dele, e ficou muito bem aplicado. Ele aplica muito bem a identidade visual, a comunicação dele é muito bem direcionada para o público, tanto que é um Instagram onde ele tem 27 mil seguidores, nenhum seguidor é comprado, todos são orgânicos, e a gente conseguiu atingir uma identidade visual muito legal, o jeito que a gente se comunica, a ideia dos posts, tudo é seguindo realmente a identidade visual. E no site também, tá? Então deixa eu abrir aqui o site. Então, ó, aqui no site a gente também sempre seguindo a identidade visual desse nosso cliente, né? Então você vê, né, que o site, quando a gente desenvolveu ele, a gente pegou e seguiu à risca toda a identidade visual, o manual da marca que a gente criou, e isso faz um diferencial muito grande nas suas vendas, tá? Você pode ter certeza, fechou? Indo agora pro nosso passo 8, é fotos e vídeos que vendem. Muitas pessoas erram na parte de fotos. Olha, a gente atendeu recentemente um cliente que ele veio com uma loja que vende boné. E por que eu tô mostrando ele? Dá uma olhada aqui nessa imagem desse boné aqui, tá? Perceba que a imagem, cara, não tá uma imagem legal. Tá com fundo branco, bacana, só que a sombra a gente vê que foi uma sombra feita ali no Photoshop, colocou uma sombra bem artificial e não é uma imagem que ficou legal. E para o que ele vende, é bacana a gente ter uma foto com um modelo, tá? Então esse tipo de imagem aqui é uma imagem que não vende, tá? Isso daqui nunca vai vender, tá? Algo muito, muito simples. A gente tem que ter imagens que vendem, tá? Não imagens, mas também vídeo. Então a gente tem que ter muito detalhe nas imagens, a gente tem que ter uma imagem que vai escalar o seu produto, que vai chamar o seu cliente, que vai causar desejo nele, ter o uso real, ter pessoas usando o seu produto, ter imagens e vídeo delas usando, tá? Vídeos curtos, então um estilo de vídeo que a gente está recomendando bastante são esses videozinhos assim, no estilo de meio que TikTok, Reels, e são vídeos rápidos. Essa aqui também é uma loja que a gente fez, que é a Joingo,
que é um case de sucesso muito grande nosso aqui, tá? E você percebe que a gente trabalha bastante esses vídeos, né? Então a gente trabalha com influencers, a gente pega os vídeos e traz para o site. Então isso aqui vende muito, tá? Isso aqui é muito legal, fechou? Outra coisa é ter qualidade nas imagens, tá? Então, como eu mostrei para vocês, essa imagem aqui não é uma imagem que tem tanta qualidade assim. Porém, se você não tem uma câmera boa, não sabe tirar uma foto boa, enfim, não tem um cenário, não tem um estúdio profissional para tirar a imagem, não tem problema. A gente tem aqui um vídeo totalmente dedicado à geração de imagens com IA, que é totalmente grátis. Então, se você tem interesse em ver esse vídeo, aprender como gerar essas imagens, vai ter um linkzinho aqui abaixo para você assistir esse vídeo e descobrir como gerar essas imagens aqui. Outra coisa também, isso aqui ele impacta diretamente na sua conversão. Uma das coisas que mais impacta na nossa conversão é vídeos e imagens, tá? Então é algo que sempre tem que estar muito bem alinhado, muito bem feito. Fechou? Então, agora indo para o nono passo, que é o marketing digital, né? Que é os nossos anúncios, certo? Aqui dentro do marketing digital, a gente tem diversas formas de fazer marketing, né? Tem muitas pessoas que acham que marketing digital, ele é somente tráfego. Não é. Marketing digital, ele é um conjunto de ações que a gente vai ter em volta da nossa marca, ok? Então, dentro ali do marketing digital, o que a gente pode fazer para alcançar o nosso público? Primeiro, a construção de uma audiência. Como que a gente faz a construção dessa audiência? Com conteúdos orgânicos. Como que a gente faz esses conteúdos? Cara, faz vídeo pro TikTok, Facebook, Instagram e YouTube. E o melhor é que se você faz um vídeo, por exemplo, pro TikTok, você consegue reaproveitar ele para as outras 3 redes sociais. Ou seja, um único conteúdo a gente vai utilizar ali em 4 redes sociais diferentes. O ideal, sempre tenta focar mais em TikToks, Reels, porque eles normalmente vão trazer mais alcance do que posts estáticos. E que nem eu falei, o seu Instagram, ele não é uma vitrine. O seu Instagram, ele é para gerar conexão. Então, cara, se você quer fazer um bom vídeo que vai estourar a bolha, alcançar mais pessoas, não faça um vídeo sobre o seu produto diretamente, tá? Você vai ter o seu produto no vídeo, isso é óbvio, só que você não vai falar diretamente dele como se você quisesse vender. Você vai estar falando de outra coisa, mas o seu produto ele vai estar aparente ali, você pode estar usando ele, pode estar mostrando ele, e no fim, né, depois que você fez toda a retenção do seu público, no fim, você puxa ele para comprar esse seu produto. Tem outras dicas também de orgânico, com certeza o orgânico não é só isso, mas é legal dar esse ponto para vocês. A gente tem um tráfego pago, dentro do tráfego pago a gente tem o TikTok para anunciar, Facebook, Google, Instagram. Isso daqui vai depender muito do seu segmento, né? Então, pô, se você vende algo que é muito para jovem, eu recomendo o TikTok e Instagram. Vende algo que é muito caro, recomendo muito o Google, que é mais uma plataforma de intenção. Tá vendendo para um produto que é para um público mais velho, né? Então eu recomendo o Facebook. Então isso vai depender muito aqui do seu produto. E a gente também tem os marketplaces. Mas Leandro, a gente está falando sobre e-commerce. Como que eu vou trabalhar o meu e-commerce no marketplace? Turma, vamos lá. O marketplace não é porque você está tendo um e-commerce que você vai estar fora dos marketplaces. A gente entende que o marketplace tem taxas muito altas, só que ele é muito bom porque é um canal de aquisição, vamos dizer assim, grátis. E a gente consegue mandar um cartãozinho ali para a pessoa depois que a gente manda a entrega, passa o nosso site para ela no cartãozinho, dá um cupom de desconto de 10, 20% de desconto. Eu sei que esses 20% de desconto vai doer, mas é uma chance da gente trazer essa pessoa para o nosso site, conhecer o nosso site, e de vez ela falar que comprou no Mercado Livre para algum amigo na hora de indicar, ela vai falar que comprou na sua loja, porque ela tem um cartão, sabe o nome da loja e tudo mais. Então aqui a gente tem que aplicar um pouquinho de branding, né, em volta disso, mas é algo muito poderoso, muito forte que o pessoal não olha. Pensa que os marketplaces, ele é um canal de aquisição que vai colocar um micro dinheiro no seu bolso, né, porque essa taxa é muito alta, só que trazendo a venda, você consegue ter uma chance de converter aquela pessoa que comprou com você no marketplace para começar a comprar no seu e-commerce. Tem até uma história bem bacana, eu sempre conto essa história aqui, vou falar bem resumidamente, mas tem um amigo meu que vende móvel no Mercado Livre, os móveis dele é sensacional. E o que acontece? Quando ele vende o móvel dele, né, esses móveis, a pessoa que comprou, quando ela vai indicar, ela não fala que comprou na loja dele. Ela vai falar diretamente que, pô, comprei no Mercado Livre. E aí, esse amigo que recebeu a indicação, quando vai comprar, procura o móvel dele no Mercado Livre e vai achar de diversos outros vendedores. Quais são as chances dessa indicação comprar com o mesmo vendedor, né? Comprar com ele?
é muito baixa. Então, quando a gente manda um cartão, dá um cupom de desconto ali, faz até um MGM, a gente consegue trabalhar melhor o nosso e-commerce. A gente vai ter um canal de aquisição grátis que ainda vai estar colocando um pouco de dinheiro no seu bolso. E turma, agora para finalizar, a gente tem aqui o 10º passo, que é sobre pagamentos e logísticas, tá? E você sempre tem que deixar isso muito bem alinhado e pronto para escalar. A gente nunca sabe quando a gente vai validar um produto e ele vai começar a vender muito. Então sempre deixa isso muito bem alinhado e funcionando. Então dentro daqui a gente tem alguns gateways, que de gateway o que eu recomendaria hoje é a Pagar.me, tá? É o que a gente mais está utilizando, que a gente mais está indicando. Tem a AppMax também e o Mercado Pago, tá? Dentro da Pagar.me a gente tem boas taxas, as taxas delas são umas taxas legais, a taxa de aprovação dela é alta, não é perfeita, mas é alta, e a negociação com ela para conseguir taxas melhores é muito fácil, tá? Então para você que está começando, não tem muita venda, você consegue negociar com a Pagar.me ali, alguma coisinha você vai conseguir negociar, tá? Então a Pagar.me ela é bem mais aberta com isso. A gente tem a AppMax, eu também recomendo a AppMax, só que as taxas dela são médias/altas, depende ali do teu cenário. A negociação com ela é mais difícil, se eu não me engano, você precisa ter um faturamento de 100 mil reais para começar a negociar alguma coisa com elas. Ela tem a melhor taxa de aprovação do mercado, de todos os meus testes que eu fiz aqui, ela, cara, aprovou 100%, eu não tive nenhum problema, nenhum e-commerce meu ou de alguns clientes que utilizou a AppMax com taxa de recusa, tá? Então ela não teve recusa nenhuma, é bizarro ela. E ela tem a melhor recuperação de pedido do mercado também, porque a AppMax ela é bem tecnológica, então ela usa bastante inteligência artificial, bastante automação e ela faz essa recuperação para você. E o outro que eu recomendo é o Mercado Pago. O Mercado Pago ele tem boas taxas, a taxa de aprovação dele infelizmente é baixa, de começo ela pode ser boa, você pode vender, vai ter uma taxa de aprovação boa, só que com o tempo, quando você começar a escalar, cara, ele vai começar a penar um pouco, vai começar a recusar bastante pedido, tá? E a negociação dele é média. A gente também tem a parte de logística, que é muito importante, e na logística, se você não tem nenhum contrato com Correios ou com nenhuma outra transportadora, a minha recomendação seria o Melhor Envio ou a Frenet. E claro, sempre opte, se você conseguir, a sempre oferecer um frete grátis. Pesquisas apontam que o frete grátis ele aumenta muito a tua conversão. Então sempre tenta colocar um frete grátis ali, já calcula o preço do seu produto aqui, já coloca aqui o envio, né, mais ou menos a média do seu envio, para você já colocar em cima do preço para você vender. Compensa muito mais você colocar o produto um pouquinho mais caro para cobrir o frete do que colocar ele barato e com frete pago. As pessoas deixam de comprar por conta do frete pago. E turma, praticamente é isso, tá? Esses são os 10 passos que para mim é primordial você ter isso muito bem alinhado para você conseguir ter uma loja de sucesso. Todos os links mostrados aqui, principalmente o link desse funil que eu mostrei para vocês e também o link do nosso aplicativo de precificação também vai estar aqui na descrição. Então vocês podem clicar ali na descrição, no primeiro comentário fixado, para vocês terem acesso e também os demais links que eu mostrei aqui para vocês, vídeos e por aí vai. Se ficou alguma dúvida, se vocês não estão sabendo fazer tal coisa, pode chamar a gente no WhatsApp, o link também vai estar na descrição e no primeiro comentário fixado, vai ser uma honra conseguir te ajudar. E é isso, turma. Qualquer dúvida, só comentar. Valeu!